Fala galerinha, beleza? Tudo bom com vocês? Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula. Galerinha, esses dias eu estava jogando aquele joguinho sensação do momento, o Among Us. Sei nem se é assim mesmo que se pronuncia. Mas esses dias eu jogando e acabei confabulando algumas ideias matemáticas dentro do jogo. Acabei vendo algumas relações matemáticas ali presentes e eu queria trazer para vocês nessa aula de hoje. Ficou curioso? Então você vai ter que continuar aqui comigo para saber o que foi que eu pensei de matemática dentro desse jogo. Antes de mais nada, como eu sempre peço, deixa o teu like aí que eu sei que vocês se esquecem. E se ainda não é inscrito no canal, inscreva-se agora mesmo, ative o sininho para ficar por dentro de todas as novidades aqui no canal. E claro, sempre aprender matemática de um jeito simples. Bora lá para mais uma aula? Então, antes de mais nada, antes de a gente falar um pouquinho lá do jogo, né? O que eu achei ali de coisa matemática ali dentro, eu queria trazer algumas definições para a nossa aula de hoje. Que é exatamente a definição, né, de função injetora, soprainjetora e, por consequência, a função bijetora. Beleza? Então, o que seria, minha gente, uma função injetora, né? Uma função, ó, que leva elementos, né, de um conjunto A para um conjunto B, não é? O conjunto A sendo aqui o domínio, o conjunto B o contradomínio. Ela é injetora, se somente se, para quaisquer x1 do domínio de F for obedecida a seguinte condição. x1 diferente de x2 implica f de x1 diferente de f de x2. Resumindo tudo que está querendo dizer aí, ó. Se eu pegar dois elementos diferentes dentro do domínio, né, dentro desse conjunto A aqui, né, como eu falei, o conjunto L é o domínio da nossa função. Então, se eu pegar dois elementos diferentes aqui, o que é que nós iremos ter no fim de tudo? Imagens diferentes. Esse f de x1 e f de x2 é a imagem do elemento x1 e a imagem do elemento x2. Então, elementos diferentes no domínio, imagens diferentes. Ou ainda, né, equivalentemente dizer, se eu tiver imagens iguais, né, então f de x1 for igual a f de x2, nós vamos ter x1 igual a x2. Essa é a definição de função injetora, beleza? Vamos a alguns exemplos para que a gente possa entender? Então aqui eu já trouxe uma função, um exemplo, né? E aqui eu quero logo deixar uma coisa que já pré-definida para a nossa aula de hoje, que é o seguinte. Sempre que ele for trabalhar aqui, veja, sempre vai ser domínio real e contradomínio, conjunto dos números reais. Para essa aula de hoje, né, para facilitar as nossas discussões. Obviamente, gente, vai existir outras situações onde, sei lá, o domínio vai ser os números naturais, contradomínio os inteiros. Alguns exemplos aqui que eu estou dando, né? Mas para essa aula, para facilitar nossas discussões, para não estar sempre falando, ó, domínio real contra domínio real contra domínio real, já vamos adotar como convenção para essa aula de hoje. Lembrando, para outros exemplos, podem aparecer outros conjuntos para o domínio e para o contradomínio. E a função que eu trago aqui como exemplo é exatamente a função f de x igual a 2 vezes x. O que essa função faz? Ela pega elementos, né, x aqui e leva para o seu dobro, que é exatamente como está aqui. Ó. Ele pega elementos aqui e leva para o seu dobro. Então veja, o 1 ele leva para o 2, o 2 ele leva para o 4, o 3 leva para o 6, o 4 leva para o 8. Como é que a gente vê isso facilmente? Simplesmente assim, ó. Vou dar um exemplo. Se o x for 1, como tem lá, então vou ter f de 1. Que é exatamente o quê? 2 vezes 1. E 2 vezes 1 é igual a 2. Exatamente como tem aqui. 1, ele vai para o 2. Ou seja, a imagem do elemento 1 é igual a 2. Perceba uma coisa aqui, minha gente. Aqui, obviamente, não tem um conjunto dos reais por inteiro, né? Temos apenas 4 elementos aí, assim como aqui. Mas eu quero que vocês percebam uma coisa aqui de cara. Se eu pegar, por exemplo, dois elementos distintos aqui dentro do domínio, o 1 e o 2, por exemplo. Veja que as suas imagens também são distintas, né? No caso, o 2 e o 4 aqui são imagens distintas. Ao mesmo tempo, se eu pego aqui 1 e 3, você também vai ter imagens distintas. Isso dá para a gente concluir que é uma função injetora? Obviamente que não, né? Porque a gente está trabalhando com um conjunto gigante. Mas já dá para a gente ter uma pré-ideia ali que, sim, ela é uma função injetora. Né? Porque você já consegue perceber ali que elementos distintos, né, no domínio, você vai ter imagens distintas. Mas como é que a gente pode verificar a situação para, vamos dizer assim, todos os elementos?
Simples. Vamos pegar dois elementos aqui genéricos, elementos x1 e elemento x2, e vamos encontrar suas imagens, não é? Então, vou ter aqui, ó, f de x1, por exemplo. F de x1 é igual a quanto? 2 vezes x1. E a f de x2 vai ser o quê? 2 vezes x2. Exatamente. E aí eu quero que vocês percebam que a definição diz o quê? Se eu tiver esses camaradas iguais, não é? Eu tenho que encontrar, não necessariamente a gente vai encontrar, eu tenho que encontrar x1 igual a x2, não é? Se a gente encontrar, função injetora. Se não encontrarmos, a função ela não é injetora. Então é isso que eu vou fazer, vou igualar as duas coisas. Então eu posso fazer aqui, ó, 2 vezes x1 igual a 2 vezes x2. E aí a gente pode dividir, ó, esse 2 de cá com esse 2 de cá, né? Vai dar 1 e aquele famoso cancela um com o outro, né? E aí vai sobrar apenas o quê? x1 igual a x2. Então, obedece a definição. Então, quer dizer que essa função, sim, ela é uma função injetora. Então, sempre nessa função, você vai pegar elementos distintos aqui no conjunto de partida, no domínio, e sempre vai encontrar imagens distintas. E você pode tentar pegar outros exemplos aqui. Por exemplo, tentar achar algum número, né? Quando multiplicado pelo 2, né, um número diferente do 1, tentar multiplicar pelo 2 também dê 2. Você não vai encontrar, né? Porque sempre as imagens são distintas. E como é que a gente poderia verificar graficamente se essa função é injetora ou não? Aqui foi algebricamente. Como é que a gente poderia verificar através do gráfico? Simples, ó. Aqui eu já deixei construído o gráfico dessa função. E aí, para a gente verificar se ela é injetora ou não, é simples. Veja, basta a gente traçar retas paralelas, né, ao eixo x, cortando o gráfico. Então, eu vou traçar aqui um bocado de reta paralela. Ó. Não sei nem muito bem se está tão paralelo assim, mas vamos supor que sim. Né, paralelas ao eixo x, sempre tocando o gráfico. Uma coisa que eu quero que vocês percebam é exatamente o quê? Em quantos pontos essas retas vão tocar no gráfico? Em apenas um, né? Ó. Isso aqui toca em um ponto, um ponto, um ponto, um ponto e um ponto. Isso quer dizer que sempre vai ter o quê? Elementos distintos no domínio que vão ter imagens distintas. Se tocasse em dois ou mais pontos, é porque ia ter alguns elementos do domínio onde eles iam ter a mesma imagem, né? Então, ia desobedecer a definição de função injetora. Entendido? Então, para que a gente analise graficamente uma função e veja se ela é injetora ou não, traça retas paralelas, né, ao eixo x, tocando o gráfico, e você vai verificar quantas vezes essas retas vão tocar no gráfico. Se tocar mais de uma vez, ela deixa de ser injetora, beleza? Vamos para mais um exemplo. Olha isso daí, f de x igual a x ao quadrado mais 1. E aqui eu já fiz exatamente o que foi feito anteriormente, né, aqui usando o diagrama de Venn, que é exatamente o quê? Levar os seus elementos do domínio para a imagem. E aqui já dá para ver facilmente que essa função não é injetora. Por quê? Ó, veja que eu tenho elementos distintos, por exemplo, o menos 2 e o 2, que estão indo para a mesma imagem, que é exatamente o 5. Veja, você substituir o menos 2 aqui na função, ó, colocar f, né, de menos 2, a gente vai obter o quê? Menos 2 ao quadrado mais 1. Quanto é menos 2 ao quadrado? 4, né? Então você vai ter 4 mais 1, 5. A mesma coisa se a gente fizer com a f de 2. Você vai ter 2 ao quadrado mais 1. E isso também vai dar igual a 5. Então veja, elementos distintos dentro do domínio levam a imagens iguais. Então, desobedece a ideia da função ela ser injetora. Tranquilinho? Depois você pode tentar, aí eu deixo como desafio para vocês, fazer o mesmo que a gente fez aqui, ó, para provar para todos os valores. De que forma? Você vai fazer aqui, ó, eu vou só fazer o início, depois vocês completam, depois você diz no comentário se deu certo. Você faz a f de x1, que vai dar igual a x ao quadrado mais 1, né? No caso, x1 ao quadrado mais 1, e faz a f de x2, que vai dar exatamente x2 ao quadrado mais 1. E vai igualar essas duas informações. Vai chegar num ponto
onde essas duas coisas vocês vão ver que elas não vão se igualar, né? Vai ter uma situação que elas vão ficar diferentes. Consegue descobrir? Deixa aí nos comentários. E aí você vai ver que vai desobedecer a função. Vai chegar um ponto onde x1 não vai ser igual a x2. Então essa função não é injetora. Graficamente, como é que a gente pode verificar? Simples. Está aqui o gráfico da função e a mesma coisa. Traço retas paralelas ao eixo x passando pelo gráfico. E eu já consigo ver aqui, ó, que essa reta aqui toca em 2 pontos. Consequentemente, você vai ver, ó, o menos 1 aqui, por exemplo, ó, o menos 1, ele está levando para o 2. E o 1 também tem sua imagem igual a 2. Então, por isso, quando toca em 2 pontos, como eu estava falando anteriormente, a função ela deixa de ser injetora. Beleza? Tranquilo? Sossegado? Então, tocou em 2 pontos no gráfico, deixa de ser injetora. Daniel, e o Among? Onde é que tá? Vamos com calma, a gente vai chegar lá no Among Us, né? No joguinho. Antes de falar dele, temos que falar também sobre a função sobrejetora, né? Quando é que uma função ela é sobrejetora? Perceba, ó, você tem uma função, né, que vai levar elementos de um conjunto A para elementos de um conjunto B. Ela é sobrejetora quando? Quando para todo elemento y do conjunto B existe x no conjunto A, tal que f de x igual a y. Resumindo, uma função ela é sobrejetora quando a imagem da função ela é igual ao contradomínio. Por exemplo, para essa aula aqui a gente está trabalhando sempre com contradomínio igual ao conjunto dos reais. Então, se a imagem, né, obviamente, para as situações que a gente está trabalhando nessa aula, se a imagem for igual ao conjunto dos reais, né, nós vamos trabalhar aqui sim com a função sobrejetora. Então, a ideia da função sobrejetora é você analisar a imagem da sua função. Né? A imagem é o quê? Só para lembrar, ó, como por exemplo aqui. A imagem são todos os valores, né, de y, né, que a gente obtém quando coloca um certo valor do x aqui. Então, por exemplo, a imagem do menos 2, né, do x igual a menos 2, é o 5, certo? Então, a imagem é exatamente essa ideia aí. Então, a ideia da função sobrejetora é trabalhar com imagem e o contradomínio. O contradomínio, no caso aqui, por exemplo, era o conjunto dos reais. Beleza? Então, se essas duas coisas forem iguais, imagem e contradomínio, função sobrejetora. É isso que ele fala. Beleza? Vamos ver os exemplos. Primeiro, f de x igual a menos 4x mais 1. Vamos olhar primeiro para cá. Quem seria o contradomínio que eu coloquei aqui? Né? Novamente, contradomínio é os reais. Aqui eu coloquei só uma parte para que você possa ver. Né? Coloquei aqui menos 7, 3, 0, 5, 9. Né? Então aqui eu tenho uma parte do contradomínio. E quem seria a imagem por enquanto aqui? Ó? Menos 7, menos 3, 0, 5 e 9. Mas veja, esse pequeno esboço, você já vê o quê? Que a imagem ela é igual ao contradomínio. Obviamente, né? Aqui é um pedaço ainda do conjunto dos reais. Né? Não tem como a gente ainda afirmar com 100% de certeza. E para isso a gente precisa fazer uma pequena demonstração disso daí. De que forma? Bem simples. Veja, eu vou aqui, né? A gente sabe que a f ela representa o y, não é? Então a gente coloca aqui y igual a menos 4x mais 1. Qual é o nosso objetivo? Obter isso daqui, ó. E vocês vão ver quando a gente chegar lá. Então, o que eu vou fazer aqui? Veja, primeiro o y aqui ele está isolado. Então, eu vou fazer o contrário. Eu vou isolar o x. Como? Esse 1 está aqui positivo, passo para cá negativo. Então, vai ficar y menos 1. E o 4, né, o menos 4 está multiplicando, ele vai dividindo. Então, tem um y menos 1 dividido para menos 4. Isso é igual a x. Então, veja, o x é isso daqui. Então, eu vou fazer a f de tudo que está aqui. E ver que, quando eu fizer a f do que está aqui, dessa coisinha aqui, a gente vai obter exatamente o y. Perceba, ó. Então, eu vou fazer aqui f de y menos 1 sobre menos 4. E essa f aí é igual a quê? Ó? Onde tiver x, colocar essa informação. Então, vai ficar ó, menos 4 vezes tudo que está ali, não é? Y menos 1 sobre menos 4, mais 1. Então, aqui você vê, eu posso dividir esse menos 4 com esse menos 4 de cá, né? Já que eu tenho um produto. Sobra o quê? Y menos 1 mais 1. Menos 1 mais 1 dá igual a 0.
Então, vou obter apenas aqui o quê? O y. Ou seja, a f dessa coisinha aqui dá o próprio y, que é exatamente onde a gente queria chegar, né? F de x, né? Onde o nosso x agora é dessa coisinha, deu y. Então, sim, a nossa função é sobrejetora. Ou seja, o contradomínio, né, ele vai ser igual à imagem. Como é que a gente analisa graficamente? Basta ver no gráfico aqui o seguinte. O conjunto dos números reais são todos os números que a gente conhece, né? Então, basta a gente olhar aqui a função, né, se ela vai passar em todos os pontos do y. E você vê que sim, ó, que ela, se você for cortando aqui o gráfico novamente da mesma forma, né, passando pelo eixo y, né, você vai ver que sempre vai ter elementos do gráfico que vai estar, né, associado a algum elemento do eixo y, né, tanto na parte positiva quanto na parte negativa. Ao contrário desse exemplo de cá, ó. Veja aqui, ó, eu já coloquei aqui a nossa função 3x² mais 4, representei no diagrama de Venn, e você vê que contradomínio 7, 16, 31, menos 7, e aí continua, né, todo o conjunto dos números reais. Mas veja, a sua imagem apenas são valores positivos, né, e era algo de se esperar. Por quê? O x está ao quadrado, todo número elevado ao quadrado, ele vai dar um número positivo. Quando eu multiplicar pelo 3, vai continuar dando um número positivo. E depois, quando eu somar pelo 4, continua dando um número positivo. Ou seja, os reais têm a galera negativa, né, os números negativos, mas essa função não vai levar nenhum número aos números negativos. Então é fácil da gente ver que essa função ela não é sobrejetora. Então, graficamente, como eu posso analisar? Da mesma forma que a gente fez antes. Você vai ver aqui, ó, por exemplo, eu tenho um elemento aqui, o 2, ó, o 2 que ele está aqui. Ele não tem nenhum representante dele no gráfico, né? O 2 no eixo Y. Ele não tem nenhum representante dele no gráfico. Né? Apesar de que aqui para cima, né? Eles vão ter representantes. Mas o 2, que é um número real, né? Como a gente está trabalhando, o menos 2 que está aqui também não tem nenhum representante dele no gráfico. Então essa função não é sobrejetora. Beleza? É isso. E o que é uma função bijetora? Uma função bijetora é quando ela é injetora e sobrejetora ao mesmo tempo. Pelo diagrama de Venn, como é que a gente poderia ver isso? Assim, ó. E aí é aqui que vai entrar exatamente o Among Us, né? A gente pode pegar aqui um conjunto 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então você vai ver, né, um exemplo aqui de função bijetora seria isso aqui, ó. Veja, elementos distintos no domínio leva a imagens distintas no contradomínio. E veja, o contradomínio, que é 4, 5 e 6, é igual à imagem, que também é 4, 5 e 6. Então, aí você vai ter exatamente uma função bijetora. E é aí que entra o Among Us. E eu acho que agora vocês estão fazendo associação, vocês que jogam, né? Exatamente com o quê? Com essa task aí que é feita lá no jogo. Que é exatamente o quê? Você vai levar coisinhas daqui para coisinhas daqui. E você vê lá que você sempre leva o quê? O azul para o azul, não é? Opa! O azul aqui para o azul. O vermelho, ele vai lá no vermelho. O rosa, que eu vou representar pelo verde, já que eu não tenho uma cor rosa aqui, vai lá no rosa. E o amarelo vai no amarelo. Então, veja, elementos distintos aqui estão levando a camaradas distintos aqui. Então aí, não estou dizendo que é uma função bijetora, minha gente, mas aí eu tenho uma associação bijetiva. Por quê? Primeiro, como eu falei, elementos distintos daqui está sendo levado para elementos distintos daqui. E outra, vamos dizer assim, o contradomínio, que seria essa parte aqui, que é o conjunto de chegada, ele é igual ao conjunto imagem. A imagem são as próprias cores aqui. Então aqui eu tenho um exemplo bem claro de uma função, de uma associação, associação bijetiva. E a gente jogando o jogo lá, trabalhando com a objetividade, e mal a gente sabe. A gente pode também trazer uma outra relação para dentro do jogo, que é associar os jogadores às atividades que eles têm que fazer dentro do jogo. Por exemplo, eu não vou desenhar o diagrama de Venn aqui, né, mas vocês vão entender. Né? Aqui eu vou colocar jogador 1, jogador 2, jogador 3 e jogador 4. E aqui eu vou colocar ó, a task, né? Task número 1, task número 2 e task número 3. E aí eu quero que vocês percebam uma coisa. Jogador 1, por exemplo, ele faz aqui a task 1 e faz a task 2. Já o jogador 2, ele faz a task 1
e a task 3. O 3 vai fazer o 2 e o 1. E o 4 ele faz o 2 e o 3. E aqui a gente percebe o quê? Eu não tenho uma associação injetiva, porque mesmo os jogadores, eles fazem atividades iguais ali, né? Então, por exemplo, jogador 1 que faz aqui o 2, também o 3 vai fazer atividade 2, né? Para ser uma associação injetiva, os jogadores teriam que ter tarefas diferentes, o que não acontece. Mas é uma associação sobrejetiva, não é? Porque todas as tarefas são feitas por pelo menos alguém daqui. Então aí nós temos uma associação sobrejetiva. Como ela não é uma associação injetiva, obviamente ela não é bijetiva, porque para ser bijetiva precisa ser injetiva e sobrejetiva ao mesmo tempo. E tá aí um jeito muito fácil, minha gente, da gente lembrar desses conceitos de injetividade, sobrejetividade e objetividade, simplesmente jogando e se divertindo um pouquinho com o Among Us. Beleza, galera? E aí, gostou dessa aula? Bem diferente, né? Trabalhando um pouquinho daquilo que você está usando no seu dia a dia para se divertir, para a gente aprender um pouquinho de matemática. Então, se você gostou, deixa o teu like se você quer continuar aprendendo matemática de um jeito simples. Inscreve-se no canal, ative o sininho e não se esqueça de seguir em nossas redes sociais para ficarem antenados de tudo que acontece aqui no canal. A gente se vê numa próxima aula. Valeu, galera!